O cenário estava montado para um embate de proporções históricas e a expectativa era palpável. De um lado, Michele Bolsonaro, primeira-dama do Brasil e representante do conservadorismo brasileiro, com uma postura firme e inflexível nos valores familiares e na defesa dos princípios tradicionais. Do outro, Luciano Huck, o apresentador de TV, que se lançou na política, com um discurso de mudança e renovação, mas com uma visão progressista que desafiava as ideias da direita. A arena estava preparada para um duelo de ideias que tomaria a política brasileira por completo. O clima no estúdio estava carregado de tensão. Michele, com sua postura imponente, não hesitou e foi a primeira a atacar. Seu olhar fixo e determinado encarava Luciano Huck, que por sua vez já sabia que a batalha seria difícil. Com a confiança de quem estava em casa, Michele disparou. Luciano, você está no palco da televisão tentando nos enganar com esse papo de renovação. Mas o que você realmente faz é ser mais um que vive numa bolha de elite desconectado da realidade do povo brasileiro. Suas ideias não passam de um discurso vazio, uma tentativa de agradar à classe média e ao establishment, enquanto o Brasil real, o que realmente precisa de mudança, é deixado de lado. A plateia ficou em silêncio, aguardando a reação de Luciano Huck. Ele, acostumado a uma imagem de bom mocismo, estava agora diante de uma acusação feroz. Sem hesitar, ele respondeu com sua voz calma, mas firme. Michele, com todo o respeito, você fala de elite como se fosse algo ruim. O Brasil é feito de diferentes camadas sociais, e todas merecem ser ouvidas e representadas. O problema não está em buscar soluções para todos os brasileiros, como você está insinuando. O problema está na falta de ação concreta na acomodação da política tradicional que só sabe se defender e se proteger. O que precisamos é de um novo rumo, não de mais do mesmo. O debate havia começado e as palavras estavam afiadas. Michele, visivelmente não disposta a ceder, respondeu com ainda mais intensidade. Você fala de novo rumo, Luciano, mas o que você realmente propõe? Uma política que divide ainda mais o país. Você e seus aliados querem transformar tudo em uma luta ideológica sem sentido. O que o Brasil precisa é de pessoas que defendam os valores familiares, que voltem o olhar para as necessidades reais das famílias das pessoas de verdade. Não adianta criar um palco de boas intenções se isso não se traduz em ações concretas. O público, que estava dividido entre os discursos, começou a reagir. De um lado, aqueles que viam Michele como uma guardiã dos valores conservadores, e de outro, os que viam Luciano como uma figura capaz de trazer algo novo para o país, longe das amarras da política tradicional. A plateia estava em total atenção, enquanto o confronto entre Michele Bolsonaro e Luciano Huck se intensificava. As provocações estavam cada vez mais afiadas e a tensão no estúdio era palpável. Michele, com sua postura inabalável, não estava disposta a ceder e suas palavras continuavam a cortar como uma lâmina afiada. Luciano, você fala de renovação, mas o que está em jogo aqui não é sobre mudar ou não é sobre um Brasil que precisa de seus valores de volta. Você e seus aliados da esquerda têm falado de inclusão e transformação, mas o que eles realmente querem é desmantelar a estrutura que mantém o Brasil de pé. E isso não pode ser ignorado. Luciano Huck, visivelmente incomodado, reagiu com mais intensidade. Michele, você realmente acha que estamos destruindo o país com esses discursos? O que você chama de valores é uma tentativa de retroceder, de tornar o Brasil uma nação que só existe para uma parte da população. Você fala de moralidade. Mas onde está a moral em silenciar aqueles que pensam diferente? Michele, com uma confiança renovada, não hesitou em responder com ainda mais firmeza. A moral está em respeitar o que sempre foi fundamental para o Brasil, Luciano. A moral está em manter as famílias unidas, a fé presente nas casas dos brasileiros e em não ceder às pressões de uma agenda que só quer enfraquecer nossa identidade como povo. Mas sabe, Luciano, falando em agenda, há algo muito importante que está sendo escondido de todos. Tem um livro que está incomodando muita gente e você deveria se preocupar com ele. A plateia ficou em silêncio e Michele, com um olhar penetrante, continuou. O nome dele é Manual do Patriota Cristão
E este livro está revelando justamente o que você e outros têm tentado esconder. Ele expõe a verdade sobre como a esquerda controla o que podemos ou não dizer, como a grande mídia manipula as notícias e como estão tentando afastar a fé cristã da vida das famílias brasileiras. O silêncio tomou conta do estúdio. Luciano Huck, visivelmente desconcertado, não soube como reagir de imediato. Michele, aproveitando a pausa, não deixou passar a oportunidade de continuar sua fala com a força de quem sabe que está tocando em um ponto crucial. Esse livro não é apenas um livro de opinião, Luciano. É um material feito por especialistas que revela a realidade do Brasil em que vivemos. E o mais curioso é que a esquerda, com toda a sua força, tem tentado censurar esse livro de todas as formas. Recentemente, saiu uma notícia que a esquerda está fazendo de tudo para impedir que ele chegue ao público. Você sabia disso, Luciano? A plateia, que já estava dividida agora, parecia ainda mais atenta. A tensão estava aumentando e a pressão sobre Luciano era clara. Ele tentou rebater, mas Michele não se deixou abalar. Com uma confiança que parecia dominar o ambiente, ela continuou: "Isso é totalmente verdade, e você não pode negar. Se eles estão com medo, é porque a verdade está finalmente sendo revelada. E as pessoas estão começando a acordar para o que realmente está acontecendo. Nós, como brasileiros, não podemos mais permitir que esse controle aconteça. O povo está cansado de ser manipulado, cansado de ser desrespeitado. E é por isso que estamos vendo essa revolta crescente." Com uma pausa estratégica, Michele finalizou: "Muitos canais no YouTube têm feito um excelente trabalho de divulgar esse material, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo o link para baixar o Manual do Patriota Cristão. E eu te convido, Luciano, a buscar essa verdade antes que seja tarde demais." Após o ataque direto de Michele Bolsonaro a Luciano Huck, o clima no estúdio se tornou ainda mais tenso. A plateia estava dividida entre os aplausos e o silêncio, enquanto as palavras de Michele ecoavam, deixando claro que ela não estava ali apenas para defender sua ideologia, mas para colocar à prova as ideias de Huck e desafiá-lo de forma contundente. Luciano Huck, visivelmente desconfortável, não demorou a reagir. "Michele, você pode tentar desqualificar meu trabalho como apresentador e ativista, mas não vai mudar o fato de que eu estou aqui para defender um Brasil mais justo. O seu discurso, ao contrário do que você pensa, é exatamente o que tem nos mantido estagnados. O Brasil precisa de união e não de mais divisões, mais rancor. Precisamos de um Brasil que abrace a diversidade e respeite as diferenças, algo que você não tem feito em sua política." Michele, com a confiança de quem sabe exatamente o que está dizendo, rebateu imediatamente: "Luciano, o que você chama de unir é só uma forma de tentar impor sua visão progressista e uma agenda que tem destruído nossa identidade. Esse Brasil que você quer construir não respeita os valores das famílias brasileiras. É um Brasil onde a liberdade de expressão é silenciada e onde a moralidade é distorcida para agradar à esquerda." A plateia, agora mais envolvida, trocava olhares de aprovação e desaprovação, refletindo o quanto o debate estava se tornando um ponto de polarização ideológica. Mas Michele não se deixou afetar pela reação. Ela sabia que estava atingindo no centro das questões que realmente importavam para muitos brasileiros. "Você fala de liberdade, Luciano, mas a verdadeira liberdade está em poder expressar as nossas ideias sem medo de ser censurado. O que você defende é uma liberdade controlada, onde a única voz que importa é a da esquerda. E isso está sendo revelado a cada dia. Mais uma vez eu volto a falar sobre o Manual do Patriota Cristão. Esse livro escancara exatamente o que está acontecendo. Ele mostra como as elites políticas e as grandes mídias tentam calar a verdade." Luciano tentou interromper, mas Michele o cortou com firmeza. "Não adianta tentar desviar a conversa, Luciano. A verdade é essa: o povo está começando a acordar para a realidade que muitos tentam esconder. O Brasil precisa de uma mudança real e não de mais promessas vazias." A plateia, agora completamente atenta, sentia o peso das palavras de Michele. Enquanto alguns ainda apoiavam Luciano Huck, outros começavam a entender que o que estava em jogo era uma disputa muito maior,
algo que ia além de personalidades políticas, mas que envolvia um conflito profundo de ideologias. A repercussão nas redes sociais não demorou a acontecer. O vídeo da troca de acusações entre Michele e Luciano viralizou instantaneamente, com milhões de pessoas comentando e debatendo. Hashtags como Michele no comando e Luciano pela mudança se tornaram tendências, refletindo a divisão crescente no país. Em programas de TV e sites de notícias, os analistas políticos começaram a se perguntar sobre o futuro das candidaturas e sobre o impacto do confronto nas eleições. O que vimos hoje é o reflexo da batalha que está sendo travada nas ruas e nas urnas. O Brasil está polarizado, e essa disputa entre Michele e Luciano Huck só fortalece essa divisão, disse um comentarista político durante uma transmissão ao vivo. Mas o que realmente está em jogo não é só quem vence esse confronto, é a visão de futuro que cada um desses lados representa. A classe política também começou a reagir. No Congresso, vários deputados que apoiavam a visão de Michele expressaram seu apoio nas redes sociais com declarações emocionadas sobre a importância de fortalecer os valores conservadores. Ao mesmo tempo, figuras políticas de esquerda que se alinhavam a Luciano Huck começaram a se organizar para defender sua visão de um Brasil mais inclusivo e democrático, sem a polarização que Michele representava. O confronto entre Michele, Bolsonaro e Luciano Huck teve um impacto profundo nas eleições que se aproximavam. O Brasil, agora mais polarizado do que nunca, viu a troca de acusações entre os dois como um reflexo da luta ideológica travada nas urnas. A disputa não era mais apenas sobre propostas, mas sobre duas visões de país. E essa divisão começou a tomar forma dentro da política nacional. Nas campanhas de Michele, a polarização gerada pelo confronto com Luciano Huck foi abraçada. Seus aliados e apoiadores começaram a reforçar a narrativa de que Michele era a voz do povo conservador, alguém disposta a enfrentar a elite política e as forças da esquerda. O Brasil está cansado de discursos vazios e promessas de mudança. O que o povo realmente quer é alguém que defenda nossos valores. Michele não tem medo de dizer o que é certo, e isso é exatamente o que precisamos, afirmou um dos líderes do Partido Social Liberal, PSL, alinhado a Michele durante um comício. O impacto nas redes sociais também foi imediato. A hashtag Traz Michele pelo Brasil se tornou um símbolo de resistência contra o que seus apoiadores chamavam de imposição da esquerda. Os vídeos do confronto foram compartilhados amplamente, e muitos acreditavam que Michele estava em uma posição cada vez mais forte para desafiar os antigos padrões da política brasileira. Michele mostrou que é hora de renovar, mas sem abrir mão dos princípios que nos tornam uma nação forte. Não adianta tentar agradar a todos. O Brasil precisa de mais do que promessas vazias. Ele precisa de alguém que não tenha medo de defender os valores da nossa gente, escreveu um influenciador digital em apoio a Michele. No lado de Luciano Huck, a reação foi igualmente forte. Seus aliados progressistas não estavam dispostos a ceder terreno. A narrativa de que Michele representava um retrocesso para o país foi reforçada nas discussões. Para Huck e seus apoiadores, o confronto com Michele representava mais uma batalha pelo futuro do Brasil, e não por um simples debate entre personalidades. Luciano Huck não é apenas um apresentador de TV. Ele representa a renovação política, uma nova geração disposta a enfrentar as velhas forças que ainda dominam o país. O Brasil precisa de união, não de divisões como a que Michele tenta alimentar, disse um político progressista em um comício, ressaltando o valor da inclusão e do respeito à diversidade. A estratégia de Huck se concentrou em consolidar seu apoio entre os jovens e os eleitores insatisfeitos com a política tradicional. Sua candidatura começou a ganhar força entre aqueles que viam em seu nome a promessa de uma política mais justa, inclusiva e igualitária. Luciano vai transformar o Brasil em um lugar melhor para todos. Ele não está preso ao passado, ele está olhando para o futuro, disse uma apoiadora em um vídeo viralizado nas redes sociais. O cenário eleitoral estava em plena ebulição. As discussões nas plataformas digitais tornaram-se cada vez mais polarizadas,
e o debate sobre o futuro do Brasil tomou proporções gigantescas. A mídia estava dividida com os programas de televisão e sites de notícias, passando a cobrir o confronto de forma contínua, sempre destacando os ataques e as defesas de ambos os lados. A pressão política começou a aumentar para as figuras mais tradicionais do Brasil, com alguns líderes começando a se alinhar com Michele e outros com Luciano Huck, dependendo de suas agendas políticas. O Congresso começou a se movimentar com maior intensidade, com alguns parlamentares começando a se posicionar de forma mais explícita, anunciando apoio a um dos dois lados. O dia da eleição finalmente chegou e o país estava em um clima de tensão máxima. O confronto entre Michele Bolsonaro e Luciano Huck, que começou com uma troca de acusações, agora parecia refletir as profundas divisões que haviam se instalado no Brasil. O embate ideológico entre conservadores e progressistas estava mais forte do que nunca, e as urnas seriam o campo final dessa batalha. Michele Bolsonaro, com seu discurso agressivo e seu compromisso com os valores conservadores, se tornou a representante de um Brasil tradicional que clama por mudanças baseadas em princípios familiares e morais. Sua popularidade, alimentada pelo apoio dos eleitores conservadores e das classes mais tradicionais, estava crescendo a cada comício e cada declaração. A estratégia de Michele de mostrar uma ruptura com a velha política e desafiar diretamente as figuras progressistas, como Luciano Huck, começou a colar de forma decisiva entre os eleitores que se sentiam desconectados da política da esquerda. O Brasil não pode mais ser conduzido por aqueles que defendem a desconstrução dos nossos valores e da nossa família. Chegou a hora de restaurar o que é certo, afirmou Michele em seu discurso final antes do dia da eleição. Do lado oposto, Luciano Huck continuava a ser a esperança de uma nova geração com sua mensagem de inclusão e igualdade. Seu apelo por um Brasil mais justo e plural, onde todos os cidadãos tivessem espaço para se expressar e lutar por seus direitos, ressoou especialmente entre os eleitores jovens e os desiludidos com o sistema político tradicional. Agora é hora de darmos um basta ao retrocesso. Vamos lutar por um Brasil onde a voz de todos seja ouvida. Um Brasil que abraça a diversidade, a liberdade e a igualdade, afirmou Huck com sua postura otimista e sua visão de um país mais unido. As redes sociais estavam dominadas por ambos os lados. De um lado, as hashtags Michele pelo Brasil e Muda Brasil. Com Michele continuavam a ganhar força, enquanto os eleitores de Huck também se mobilizavam com Luciano pelo Brasil e oportunidade de mudar. As discussões nas plataformas digitais estavam cada vez mais polarizadas, com os eleitores divididos entre o apoio à política conservadora de Michele e a renovação progressista que Huck prometia. No entanto, o que parecia ser uma luta de gigantes agora se tornava mais pessoal. Michele Bolsonaro foi acusada de tentar implantar uma agenda autoritária, enquanto Luciano Huck foi atacado por ser uma figura do establishment, alguém que, segundo seus opositores, estava desconectado das verdadeiras necessidades do povo brasileiro. Ambas as narrativas encontraram eco entre diferentes grupos, e a polarização chegou a um ponto que muitos consideravam difícil de reverter. O resultado das eleições chegou e a tensão tomou conta do país. O Brasil estava dividido, e o resultado refletiu isso, um empate histórico. As eleições não apenas deram vitória a Michele, mas também consolidaram a ascensão de Luciano Huck como uma figura central no cenário político. O discurso de Michele, com sua vitória apertada, foi claramente voltado para a defesa dos valores conservadores. Hoje o Brasil fez sua escolha. E a escolha foi pela restauração dos princípios que sempre nos tornaram grandes. Nossa luta está apenas começando e vamos avançar para fazer do Brasil um país mais forte, mais unido e mais respeitado. Já o discurso de Luciano Huck mesmo, após a derrota, foi uma mensagem de esperança para o futuro. O Brasil é plural, e nós sabemos que a luta por um país mais justo continua. Apesar da derrota, essa jornada não acaba aqui. O povo brasileiro está mais unido do que nunca, e nós vamos continuar lutando por um futuro de igualdade e liberdade para todos.
O confronto entre Michele Bolsonaro e Luciano Huck será lembrado como um ponto de inflexão na política brasileira. Ele não apenas refletiu as divisões ideológicas, mas também trouxe à tona as dificuldades e desafios de um Brasil em crise, tentando encontrar um equilíbrio entre o passado e o futuro. Michele, com sua vitória nas urnas, agora tem a responsabilidade de governar um país profundamente dividido e sua postura agressiva e decisiva deverá continuar a alimentar os debates ideológicos. Por outro lado, Luciano Huck, apesar da derrota, emergiu como um líder de resistência e seu nome certamente continuará, sendo uma força a ser considerada nas próximas eleições. O Brasil agora vive o reflexo dessa polarização. O confronto entre a velha política e a nova geração, entre o conservadorismo e o progressismo, se aprofundou, e as consequências desse embate moldarão a política brasileira nos próximos anos. O caminho a seguir é incerto, mas a batalha por um Brasil mais justo e representativo continua. E agora queremos saber de você. O que você acha desse embate entre Michele Bolsonaro e Luciano Huck? O Brasil realmente precisa de mais do mesmo com Michele, ou a mudança que Luciano propôs poderia ter levado o país a um futuro mais justo e plural? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos continuar essa conversa, porque o futuro do Brasil depende de todos nós. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos sobre política e o futuro do nosso país.